Sim. Júnior El Reis entrou. Valquíria Lopes Del Carmo entrou. Eu entrei? É. Boa noite, Júnior. Ah, o Júnior falou primeiro. A Madalena entrou. Dona Madalena tá falando boa noite. Boa noite, Fadas Madalena. entrou. Tá falando boa noite, Fadas Boa também. noite, Fadas. Boa noite. Que linda, a Madalena falou. Você falou muito engraçado. A Pri entrou. Tá vendo? Ah, a Priscila entrou também. A Ana da Valquíria. A Sandra entrou. Boa noite, Pri. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. O Júnior tá perguntando se você tá de óculos. A Val tá de óculos? Tô cegueta, né? É a idade, vai ficando Finalmente velho. chegou meu óculos. Aí, pra conseguir enxergar o que eu tô fazendo pra perto, tô ruim. Então, agora recorreu ao óculos, né? Mas tô achando que tá tudo tão grande agora. Tá até exagerado de tão grande. A Sandra falou, boa noite, Valquíria. Sou de Votorantim, interior de São Paulo. Boa noite, Sandra. Votorantim? É. Legal, hein? Seja bem-vinda. Fernando Forte entrou também. A Lê entrou. Não foi a primeira, o primeiro foi o Júnior. O Fernando falou que linda a boneca de hoje. Tem até guiso, ó, nos cabelinhos. Esse aqui entrou aqui no meio. Só tá teimosa aqui. Pronto. Vamos começar, pessoal? Mostrou a primeira boneca, né? O sapato que você fez. É uma Tudo, né? japonesa. Isso, dá uma introdução aí. Com kimono, sempre esqueço o nome. Com kimono, Mostra, com né? chinelinhos de cerejinha, De meia. de meinha. Cabelinho todo de lã. E hoje nós vamos fazer... Deixa eu ver atrás como que ficou, Ai, verdade. Valquíria. Ai, que atrás eu ainda não coloquei o laço, gente. Me perdoem, hoje foi muito corrida, eu não consegui colocar o laço nela. Aqui vai ainda um laço. Na próxima aula eu já vou estar com o laçarote, que tem que ter um laço bem grandão aqui nas costas dela, tá? A Sandra tá perguntando se vai estar à venda esse molde. Olha, Sandra, eu sou muito pozinha, eu vou dar esse molde para vocês. Tá? O Valdete falou boa noite, Quirinha. Boa noite, Valzinho. Vou colocar ela aqui pro lado. E vamos começar. Então, aqui, ó, já dei uma adiantada. Esse daqui é o molde da cabeça. Depois vocês dão uma olhadinha. Sandra, você pode dar uma olhada depois no Face, né? Que você coloca. É, no Facebook. No Facebook do Del Carlo Atelier. Aí você vai conseguir baixar o molde, tá? Tá pegando aqui direitinho? Tá. Então aqui eu risquei. Eu uso a caneta. Essa caneta que apaga da... Boa noite, Val. Tudo bem? Piloto. Boa noite, quem é?
É o Val falando boa noite, Ah. Alexandre. E o Júnior tá falando que você tá com cara de bibliotecária. Ai, não fala isso, Júnior. Olha, eu vou pegar o Ah, molde. Lili, desculpa. Boa noite. A Lili tá falando boa noite. A Eliane, né? Boa noite, Eliane, tudo bem? Falei pra ela. Ela falou, eu vou participar. Falei, não participa não, pra ver. Vou te procurar. Então aqui, ó, coloquei o molde, tecidinho duplo. Risquei com a caneta da Piloto, a Friction Ball. Uma pesquisa mostrou o seguinte. É você que ativou. Aqui eu tô usando azul. Essa caneta ela apaga tanto com essa borrachinha aqui, que quando você escreve em caderno, quanto com ferro, você passando o ferro aqui, a caneta some, tá? Aqui eu passei, começando pela parte de cima, passei toda a costura e fechei aqui em cima. Ela tá toda fechada, ó. Corta, de preferência, com uma tesoura de picotar, tá, pessoal? Vai cortar deixando uma margem pequena, não deixa muito grande, mas também não pode ser muito pequeno, porque senão desfia. E o ponto que eu usei aqui é 1,5. Não pode ser um ponto muito largo, porque senão a costura fica esgarçada. Tá vendo aqui, ó? Bem miudinho os pontinhos. Tá visualizando? Opa. Bem miudinho, tá? Vai cortar a volta todinha. Vai pegar A Lê tá aqui. perguntando se secador de cabelo apaga também. Apaga. Essa é a apaga boneca, sim. ó. Aí eu abro aqui o tecidinho. A parte mais pontudinha é a parte do queixo, tá? Aí eu vou abrir aqui. Na parte de cima. Vou dar um pique. E aí corta um pedaço para um lado e para o outro. Vai desvirar e vai encher. Vai ficar assim. Aqui eu já dei uma costuradinha, já fechei com ponto invisível. E agora vamos à pintura do rosto. O enchimento é praticamente a mesma aula das outras, né? Essa padrão, parte né? de enchimento, só se preocupar em deixar bem cheio, ó. Ele tá bem cheio. Não pode ficar com ruguinhas aqui. Se você deixa ruguinhas, depois fica um acabamento feio, tá? Sem miserê no enchimento. Isso. Ó, ele nem desce, ó. Não é igual um travesseiro fofinho. Ele é bem firme mesmo. Como que a gente faz aqui, Ale? Tem como você dar uma viradinha pra ficar mais próximo daqui? Eu posso baixar aqui, ó. Eu queria um jeito que não ficasse de ponta cabeça pra visualizar. E aí, Vamos usar para pintura do rosto a tinta de tecido da Acrylex, preto, o rústico, marrom, branco, rosa chá, coral e rosa antigo. São 7 cores, tá? Aqui, ai caramba, esqueci da fita métrica, Lê. Ficou lá na minha sala. Vou usar aqui tecidinho mais ou menos. Esse tecidinho aqui tá com 12. Então aqui, daqui até aqui tem 12. a Roseli tá falando que boa noite, eu sou de Florianópolis. Quem? A Roseli. Boa noite, Roseli. Nós somos aqui de Poá, aqui em São Paulo. Que tem Poá em Rio Grande do Sul também, né? A Ivane acabou de entrar também, já falou que é de 3 Rios.
Três Rios, Rio de Janeiro. Boa noite. Nós somos daqui de Poá, temos o ateliê, até o Carlo Ateliê aqui em Poá. Há 18 anos. Vai para 19. 18 anos que estamos aqui. O Júnior Reis está falando que boa noite, sou de Caxanga. Ah, o Júnior é de Caxanga. É. Caxangá. Caxanga. Ó, como eu tô sem a minha fitinha métrica, vou só dar uma A Valdirene entrou, marcadinha falou aqui. que é de Sorocaba. Boa noite, Valdirene. É minha irmã, gente. Tá morando tão longe. Então aqui, ó. Eu vou marcar de um lado ao outro. A Fran falou que sou de Serra, Espírito Santo. É o pessoal, as amigas da Dona Marilena, não é? Que é cada um de um cantinho. A Fabi tá perguntando se você tem um duende pronto para venda. Ai, Fabi, você e os duendes, né? Tenho sim, Fabi. A tia Joana falou que é de Mogi. É, aqui é cada um de um cantinho, né? Bom que a internet une todo mundo, né? Não importa a distância, tá todo mundo pertinho. Ó, vou medir aqui do topo até aqui embaixo. Tem... Ai, que vergonha, gente, esqueci a fita métrica. Aqui é 6 centímetros. Daqui de baixo até aqui. Então, eu vou fazer esse meu rostinho, aqui é o queixinho, tá? Então, eu vou fazer todo o desenho dele, desse risco aqui, do 6 centímetros do queixo até aqui. Então, até esses 6 centímetros vai ficar o olho, o nariz e a boca, tá? A G entrou e falou boa noite. Boa noite, Gê. Posso mostrar a boneca de novo? Pra pessoa Pode sim. Ó, é essa boneca aqui, ó. Que vai fazer hoje. Quer dizer, começar, né? Eu vou medir no rostinho dela, já que eu tô sem a fita. Ai, que vergonha. Ah, tem uma régua aqui. Eu me matando. Então, aqui, ó. Eu vou ver se consigo já passar o desenho do rostinho pra vocês, porque aí facilita na hora de vocês riscarem, né? Já vou fazer o risco do desenho certinho. A Fernanda falou que ia comprar uma, por favor. Fernanda? Eu acho que é amiga da Lê. Ah, Fernanda, ela quer uma japonesa? Isso. Boa noite, Fernanda. Gostaram do ursinho no Dia dos Namorados? A namorada do seu filho, não é isso? Amiga da Lê, é isso mesmo. Então, aqui, ó. Do meio do rostinho, eu marquei 1,5 centímetro para cada lado. Esposa do meu amigo Hugo. Manda um abraço pra Deixa eu ele. ver se foi isso que eu usei mesmo. Não, deixei mais. Deixei mais do que 1,5. Que 1,5 normalmente eu uso pro rostinho normal, né? Sem ser a japonesinha. Então, a japonesinha deixa o rostinho um pouquinho mais distante aqui, o olhar. Aí, daqui, eu meço 2 centímetros. Era pra ter deixado já tudo pronto, pessoal, mas eu não consegui. Porque hoje foi um dia muito corrido que meu marido me abandonou. Então, ficou muito difícil hoje. Corri demais. André entrou. Boa noite, Andréia. Então, aqui, ó. Essa aqui é a altura
Tá pegando direitinho? Eu vou puxando o rosto, daqui a pouco tá lá Puxa. comigo e eu não tô mostrando. Cabeça aí, tá? Tá. Pronto, inclinei. Deixa eu inclinar pra esse outro lado. Assim. Pronto. Dá pra ver agora. Aí aqui, ó. Desse pontinho, eu vou fazer um arredondado bem suave. Ele não vai ficar o redondo igual os olhos normais, né? E aqui, ó, eu vou deixar acima, não vou deixar na mesma linha que tá esse começo aqui. Ele vai ficar aqui em cima. Então, ele vai ficar bem arredondadinho aqui em cima. E aqui ele fica mais retinho. Aqui ele fica mais reto. E aqui ele arredonda. Deu pra entender? Ó, ele fica mais puxadinho. Só que aqui, a parte de cima, ele fica mais reto e arredonda aqui no final. Embaixo a mesma coisa, mais reto e arredonda no final. Aí que eu vou fazer o outro, que se eu não olhar eu não consigo. A Andréia tá falando que tava em reunião da escola, por isso que ela atrasou. A Marilena tá perguntando se você vai fazer um gabarito Vou sim, para do vender rostinho. do rostinho. Ixi, um gabarito, dona Marilena. O A gabarito Ivane. do rostinho já fica mais A Ivânia, se difícil. Deus quiser, acabando a pandemia, vou encontrar com a Marilena na Mega, em dezembro. E será que vai ter, gente? Eu acho que esse ano nem vai ter mega, hein? A Andréia tá falando que não pode ficar. E a Andréia, vai dar mais live? Cansou das lives? Como que vai ser, Andréia? Ela já saiu. Não sei não. Pessoal, tô com alguma dúvida? Tô... Aí eu acho que fica tão difícil quando eu tô fazendo assim na live. Por isso que eu gosto já de riscar antes, porque esse tal de vira para um lado, vira para o outro, eu não consigo visualizar, acaba ficando um maior que o outro. O Júnior podia fazer esses bonecos com os alunos dele, né? Você quer matar o Júnior, né? Aqui, gente. Vou já adiantando aqui. O narizinho fica aqui nessa faixinha. Então, aqui é o meio do rosto. Fica uma narina pra cá. Outra aqui. O narizinho japonês é bem suave, praticamente nada, tá? Seria isso daqui. É que eu não sei nem se tá no meio direitinho, porque tô fazendo de ponta cabeça. Tá? Eu acho que tá torto. Tá torto, mas depois eu arrumo. E aqui a boquinha. A boquinha japonesa, ela é bem pequena. Não pode ser uma boca grande, tá? Se fizer uma boca grande, ela perde a delicadeza do rostinho. Ó, fiz mais ou menos no esboço. Depois a gente arruma na hora que estiver pintando, porque senão eu vou me atrasar muito aqui. Aqui o olhinho da japonesa começa bem aqui juntinho, tá? Não pode ficar deixando o mesmo espaço que aqui e aqui, porque
essa parte do central aqui, ela é bem mais fechadinha, então fica mais juntinho mesmo. Deixa eu visualizar aqui. Tô pedindo pra mostrar a boneca, vou mostrar. Vira ela pra mim, por favor. Opa! Vamos lá, menina, fica quieta aí. Desse corpinho, gente, dá pra vocês fazerem a bonequinha mais estilo adolescente, que lá eles usam muito uniforme colegial. Fica muito linda. Dá pra fazer com aqueles vestidos bem pregados, estilo vestido antigo, só que curtinho. Aí fica muito delicadinho, ó. Dei mais ou menos uma acelerada no traço aqui. Não tá perfeito, mas vamos adiantar algo. Então aqui, acho que a boquinha ficou tortinha, mas depois eu acerto isso. Vamos começar com o pincel número 2. Eu uso esse daqui, ó, da Acrylex. Qual a ordem? 0,58 da Acrylex. Número 8, número 2 é língua de gato, tá? 0,58, número 2. É, esse é da Acrylex. Qualquer um que tiver, assim, se você tiver algum outro pincel língua de gato, assim, pequeno, pode estar usando. Aqui, né, onde moro, é bem difícil encontrar esse estilo de pincel língua de gato. Então, aqui eu vou começar com um branco e vou pintar, ó. Tira o excesso, não deixa muita tinta e vou pintar aqui esse cantinho. Prefiro dar uma segunda demão aqui do que ter que colocar muita tinta e borrar depois, ou ficar aquela tinta grosseira, tá? Nossa, tá tão grande com óculos. Tô estranhando. Tô vendo até a trama do tecido bem. Esse rostinho também dá pra fazer pro menino, tá? É só não colocar os cílios. Vamos pintando toda a parte da volta aqui. Essa caneta não tem problema, porque depois que você aplicar o calor aqui, vai sumir todinho esse azul, até mesmo esse tom azulado que ficou aqui no branco, ele some com o calor, tá? Não precisam se preocupar. Com ferro de passar ou com secador de cabelo. Ou soprador térmico. Soprador térmico tem que tomar cuidado, porque às vezes ele tem uma temperatura muito alta. Vamos lá. Aqui já secou, ó. Então, ficou aqui falhadinho. Eu venho com a tinta e já dou uma segunda camada aqui, ó. Acertando
bem pra não ficar falhadinho. Todo mundo quietinho hoje, assim mesmo? Estamos falando agora todo mundo quieto. Todo mundo prestando É atenção. concentração pra parte de pintura de rosto. Eu pego aqui em cima, bem pertinho aqui da cerda, porque eu gosto de sempre de apoiar a mão pra ter mais firmeza, tá? Olha lá. Aqui. Visualiza o outro lado se precisa de dar um retoquezinho. Viu como ele seca rápido? A Marilena falou, estamos mudas. Aí a letra Então, bem concentradas. Então, aqui, ó. A Val faz parecer tão fácil. Mas Diz fácil. a Lê. É facinho. Ó, vou usar o rústico. Agora, se vocês quiserem um tom mais, um castanho mais claro, aí eu uso o marrom, tá? Aqui eu vou usar o rústico e contornar com preto. Se quiser um tom de um castanho mais amendoado, vocês passam o marrom e contorna com o rústico. Então, aqui, eu vou passar. Não me deixa fugir com o braço, tá? De novo, mostrar a boneca amanhã. Ou mostro. Tô aqui pra isso, pra mostrar aqui a boneca aí, ó. Minha boneca. Eu tenho uma sobrinha que é mestiça. E ela ficou tão parecida com a boneca. Quer dizer, a boneca ficou parecida com ela, né? Ah, tá fazendo sombra? Não, fazendo muita claridade. Mas deu um jeito aqui, já deu Sim. pra ver. Ela tem meinha, chinelinho. Uhum. E faz barulho no cabelo. E tem guizos no cabelo. Viu? Ó. Aqui vou pintar até preencher a íris toda. Vou virar aqui um pouquinho pra mim pra ver se tá certo, tá? Uhum. Aí agora, só limpo aqui o pincel, não precisa lavar. E venho com o preto. O mesmo pincel, até agora eu não troquei, tá? Pego o preto. Ó, bem pouquinho de tinta. E vou contornando. Eu deixo ele deitadinho assim. Não vira desse jeito por enquanto, tá? Ele assim mesmo. Vou passar aqui na bordinha.
Quem aí já fez alguma pintura de rostinho que eu passei? Ou do duende, ou das outras bonecas. Alguém já fez a pintura? Conta aí se foi difícil, se achou que teve muito trabalho. Tá vendo, ó? Depois, ó, só vou tirando a marquinha, passando o pincel entre o marrom e o preto. Desse jeito ele fica esfumaçado. Os olhos japoneses são normalmente muito escuros, né? Um castanho bem escuro, quase negro. Aqui foi muita tinta. Senti que foi muita tinta? Limpo o pincel. Ó, tá sem tinta. E eu vou espalhar essa tinta aqui, ó. Vou continuar espalhando ela até o final. Pra não ficar grosseiro. Ninguém fez rostinho? Eu sei que a G fez o rostinho do gnomo. Que eu até vi, ela postou, a Madalena me mostrou os gnomos que ela fez, tá de parabéns, ficaram lindos. E a Marilena não fez? A dona Marilena não mostrou como... Cadê aquele gnomo que ela deixou aí? Ah, eu risquei pra ela e entreguei. Risquei o rostinho. Opa. Ó. Aí venho aqui e já faço a íris dos olhos. Bem aqui centralizado. A Adri entrou, falou que estava na fiscalização do filho e falou que ficou lindo o gnomo da G. Ficou mesmo. G tá de parabéns. E boa noite, Dri. Ela entrou agora, né? Tá. Então, aqui. Olha lá. Só visualiza se ficou bem redondinho. Viu como é pouca tinta, ó? Ele já tá praticamente seco. Agora, nós vamos pro contorno dos olhos. Vai me dizendo as horas aí. Eu vou fazer com o rústico, tá? O contorno. E o pincel 0. Tem o 0, o 00 e o 000. Esse daqui é, acho que 00. Acho que o que diferencia é o comprimento das cerdas, né, do pincel, é isso? É. Ou eu tô enganada? Esse aqui é comprimento médio, tá? Esqueci de trazer uma bandejinha. Nossa, eu tô terrível hoje. É correria. Vou usar aqui a tampinha. Então, o que eu faço? Eu dou uma diluída, ó. Tô sem bandejinha aqui, vou diluir aqui na tampinha pra vocês visualizarem. Eu não uso ela na textura dela pra fazer traços mais finos, porque senão fica grosseiro e fica falhado. Fica vários risquinhos da trama do tecido, tá? Tem como puxar um pouquinho? Eu tô me esticando bem um pouquinho mais pra cá. Isso. Então, aqui, ó, vou começar aqui por essa pontinha. E vou até aqui. O meio
da íris. Isso. Tá? Vou fazer exatamente a mesma coisa nesse outro. Eu venho até aqui, tá? Ou da pupila que você tá falando. Essa parte. O pretinho do olho. Globo ocular. Ali, a parte do marronzinho. Gente, eu sou péssima pra... Toda vez a mesma história. É. Eu confundo os dois. E aí, Valdete e Fernando? Fala aí sobre a íris e a pupila. Ó, contornei. O Valdete, oi. Val, a íris, a dúvida da Valkyria, a íris é A íris é a parte marrom e a pupila é a preta, é isso, né? Isso, eu acho que é isso. Então, aqui, ó, pra parte aqui de cima, eu não vou passar o rústico, eu vou misturar o rústico com um pouco de preto. Ó, dá pra visualizar? Tá. Nossa, nem trouxe uma bandejinha. Pega um pratinho de pires pra mim, por favor. Ó, deixei um marrom bem escuro. Mas esse? Esse que é branco. Branco. Se tiver grossinho, tá vendo como ele vai ficando tudo falhadinho? Aí, se você umedece um pouquinho mais, dá uma diluída na tinta, o traço já fica mais fácil de passar, tá? Esse aqui eu vou fazer até aqui. Eu não chego lá na pontinha exatamente. Deixa eu me dar aqui. Já volta falando, a pupila é a parte preta. E o diafragma é os olhos. Tia Lu entrou. Boa noite, tia Lu. Ó. Aqui. Na hora de puxar os cílios, é bem suave. Esse aqui, finalzinho, eu sempre dou uma puxadinha, ó, por cima daqui da parte do olhinho, como se os cílios tivesse dado uma caída. Onde você vai? Estão pedindo pra afastar um pouco, que tá em cima da legenda. Aí eu já afastei, agora não tá mais. Ah, tá. Ó. Dá pra visualizar? Agora Minha dá. mão não tá na frente? Dá. Ó. Tá vendo? Ó, sempre apoiando o dedinho aqui. Se vai fazer, se fizer esse tracinho sem apoiar a mão, vai sair um risco muito grosso. Então, ó, sempre eu dou uma apoiada aqui e aí eu uso só a pontinha do pincel. Quando eu chego aqui, ó, nessa parte do meio, eu já viro a cerda do pincel, a cerda os cílios já viro pro outro lado, porque ele vai ter mais 2 risquinhos aqui depois desse meio. E aqui eu faço um mais retinho, tá? Aí aqui eu deixo
alguns menores, preenchendo o volume desses cílios. Ó. Dá um efeito mais suave, Alê. Gente, meu marido dormiu na live, não acredito. Dormi não. Dormi sim. Tá tão quietinho assim a live hoje, que ele tá até dormindo. Aqui eu tô fazendo um castanho, mas se for fazer uma boneca Deixa eu japonesa, mostrar a cor que você tá fazendo aí. se for fazer uma boneca japonesa mais moderninha, estilo mangá que o pessoal usa bastante agora, né? Que é o quadrinho japonês, vocês podem pintar os olhos dela da cor que quiser. Pode fazer azul, verde, até rosa, fica bonitinho pra caramba. Dá uma leveza no rostinho, no olhar da boneca. Aí fazendo com aquelas roupinhas diferentes que eu disse no começo da live. A parte mais difícil para mim é continuar falando. Como eu sou muito quieta, não sou de ficar falando muito, aí chega um momento que eu falo, não tenho o que falar. Por isso que eu falo. Façam pergunta para me ajudar. Se estão perguntando, eu tô falando. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais grosso. E vem com os cílios mais fininhos aqui no meio. Se ficar muito fino, pode estar contornando, passando novamente por cima, tá? Que foi? Ale, eu também não sou de falar muito, né? Nossa, Lê, você pode vir aqui, Ale. você vai falando e eu vou pintando, aí vai tranquilo. Ai, Ale, nem vou falar nada. O Fernando sabe. Quem conhece a Lê sabe que ela fala até sozinha. É, Ale, eu tenho uma Ale em casa. A Júlia, gente. A Júlia minha fala filha, pelos cotovelos até sozinha. Ontem ela tava brava com o Alexandre. Aí eu falei, vai tomar banho, filha. Aí, uma bagunça dentro do banheiro, uma conversa. Eu falei assim, Alê, tem alguém no banheiro junto com a Júlia? Aí ele falou, não. Aí ele foi na porta, ela tava conversando com ela mesma, mas ela tava inconformada. Ela... Um bate-papo com ela mesma, um bate-papo feminismo, né? De feminismo. Falando, reclamando dos homens, falando que não dá valor as às mulheres mulheres. se matam, fazem de tudo e eles não valorizam. Acha que dar um beijinho e um abraço é muito.
Mas tava muito engraçado isso que minha filha tem 9 anos. Fique pensando quando ela tiver os 20 anos dela, como que vai ser. Então aqui, ó. Andréia puxou a tia. Fiz a parte dos cílios na parte de cima. Agora eu vou fazer na parte de baixo. Na parte de baixo, eu não vou usar o rústico com preto. Eu vou usar somente o rústico, tá? Dou uma diluída também. Nossa, como é difícil fazer de ponta cabeça. Muita paciência, muita calma na hora de fazer isso daqui. Não vão deixar a boneca com cara de Emília. É sempre arredondado. Ó, aqui tá o olhar. Depois dessa parte, começa a parte do esfumaçar, né? Então, nós usamos o pincel, esse aqui é o Pitois. Na verdade, essa cerda não é tão macia, né? Que aqui onde eu moro não encontro o de cerda macia. Esse daqui é da Tigre 803, número 8, tá? Mas se vocês encontrarem o Pitois de cerdas macias, é o melhor que tem. Porque não dá, às vezes, no que você vai esfregando aqui, passando no tecido, ele às vezes faz uma bolinha. Ele levanta um pouquinho das cerdas do tecido e fica... Deve ter no Mercado Livre, né? Verdade, né? Nunca parei para comprar na internet. Tudo. No Mercado Livre tem tudo. O que você quiser no Mercado Livre tem. Então, aqui, ó. Vou usar o rosa chá para fazer a parte da bochecha. Então, aqui, ó. Eu pego, dou uma apertadinha com o pincel na tinta. Aperto aqui no pratinho, na bandejinha, para entrar essa tinta no meio das cerdas. Depois eu venho aqui no paninho e limpo, ó. Passo até em círculo para não ter risco de ficar em excesso no meio das cerdas. Ó, ele vai ficar bem suave, tá vendo? É desse jeito que eu quero. E aqui eu vou fazer nessa partinha de baixo. Eu não vou fazer aqui em cima. É bem aqui embaixo, ó. Tá vendo como ele levanta um pouquinho de pelinho do tecido? Aqui do outro lado. Bem suave. Cuidado para não ficar forte demais. Tá, ó. É bem suave. Aqui o olho ainda tá molhadinho, eu não vou passar aqui. Eu passo aqui um pouquinho, aqui do ladinho do olho. E passo aqui no finalzinho do olho, na parte de cima, tá? A Erika entrou e falou, cheguei. Boa noite, Érica. Ó. Aqui, entre a boquinha e o nariz, pode passar um pouquinho, tá? Dá uma corzinha. Aqui já posso lavar. Lembrando que sexta-feira
Tem Ah, a é live verdade. do Val Sexta-feira tem live do Valdete. no endereço O que, que ele vai... arroba, Ele vai terminar o doente? o Leprechal. Isso. Desculpa, Val, de ter falado Ele vai terminar doente. a aquarela do Leprechal. Isso, tá ficando lindo. Não vejo a hora dele pintar aqueles cogumelos do lado do Leprechal, tá maravilhoso. No endereço arroba Lorde Milagre. Lorde com demudo, né? Lorde com Milagre. demudo, milagre. Escreve aí, Val, aí. Escreve aí. Valdete Na da live sexta-feira. de Na terça e na sexta, às 19. desenho, nanquim e aquarela. Na sexta-feira ele vai estar terminando a aula de aquarela, que ele tá ensinando um leprechal. Opa! Fica aí. Voltei pro pincel número 2, língua de gato. E vou usar o tom de marrom, tá? O Leprechal lá tem que colocar a moeda dele, hein? E a mulher morta. Não tem, né? Alexandre, Não? quem não assiste o seriado que você tá falando não vai entender nada que você tá falando. Aqui, ó. Peguei o marrom. Limpo o pincel. Eu limpo mesmo, tá? E vou passar aqui no narizinho do lado de fora. Só que esse narizinho meu tá tortinho. Então, antes de fazer... Você não quer pegar o secador de cabelo pra mim? Fazer um favor? Aonde tá? Lá em cima? É. Pega. Que daqui a pouco vai ter tanto risco aqui. Quem estiver perguntando alguma coisa, espera só um minutinho que eu não tenho a visão. Se bem que eu posso virar aqui, né? É, né, Val? Esposa morta é terrível nesse seriado. Se alguém assiste aí, como que é o nome do seriado, Val? Esqueci agora. Como é o nome do seriado? Quê? Como que é o nome do seriado? Tem aqui, ó. Deus americano? É, Deuses Americanos, isso. Então, aqui, ó. Acertei aqui o narizinho. Obrigada, Lê. O que eu vou fazer? Eu falei mulher morta, mas é esposa morta, né? Esposa morta. Qual o nome? Deuses Americanos. É na Amazon Prime. Então, aqui, ó. Eu venho. Tá pegando? Ale? Tá. Aqui do ladinho. Já não tem tinta nenhuma. Já secou. Marrom. Tira o excesso no pano. Só que no caso o Leprechaun não é um deus americano, muito menos deus, né? E vou passar aqui na lateralzinha do lado de fora, tá? Do lado de fora, venho aqui. Minha mãe, credo, é Por aula de baixo. boneca. Por baixo da narina.
e faço o contorno do outro ladinho. Seria uma sombra da lateral da narina, tá? Aqui eu desço um pouquinho aqui no meinho pra fazer aquele gordinho. E se tiver nome eu não faço a mínima ideia qual seja. Você sabe o nome disso aqui? Beiço. Não. E aqui, ó, eu vou dar uma esfumaçadinha. Pega aqui um pouquinho do meinho e desço aqui para um lado e para o outro, tá? Depois, vem aqui com o pincel 0, o marrom, e eu vou passar aqui nessa partinha onde eu fiz o desenho, tá? Eu fico fazendo os desenhos aqui do rostinho, fico imaginando o Fernando e o Valdete vendo desenhar os meus rostinhos. Sem técnica nenhuma. Principalmente o Valdete, que adora uma técnica, né? É. Deve ficar falando, tá tudo errado. Tá errado, mas dá certo no final, Val. Educado ele, né? Por quê? Ele dá certo no final, nem sabe se vai dar certo. É certo. Né? A Lê tá falando que eu chuto o balde. Então aqui, ó. Eu faço um pouquinho a voltinha. Aqui embaixo. E venho com o marrom, dá uma diluída. Você não tá falando horário pra mim? Não, ainda acho que deve ter uns 10 minutos ainda. E passo. Nossa, já? 7h58. Caramba, já? É. Ó. A boca então vai ficar pra próxima aula, pessoal. Deixa eu só terminar. Será que em 1 minuto eu consigo terminar? de O Val fazer falou, eu esse sou seu nariz? fã, queridinha. Ah, Val, você é um amor. Aqui tudo é, né? Valzinho, Quirinho, Fernandinho. Pessoal, eu nunca me apresento, quem não me conhece, eu sou a Valquíria, tá? Então, a aula vai acabar, eu só vou dar uma esfumaçadinha aqui com o branco para vocês terem uma noção aqui do nariz. E eu vou terminar essa aula na quarta-feira que vem, tá? Então, eu pego aqui com branco, limpei o excesso e eu vou passar aqui na lateralzinha, de um lado, do outro e aqui nesse topinho, tá? O Júnior tá falando que também é seu fã. Obrigada, Ju. Uma pena que o Fernando demitiu ele, né? Gostava dele nas Eu lives. também gostava do Júnior Bom. nas lives do Fernando. Acabou, né? Tá pegando aqui, Ale? Tá. Então, ó. Como o nariz é bem pequenininho, então A eu Fabi faço falou se o uma verdadeira Valzinho enrolar ela bolinha pra dar o aqui. duende dela, ela vai querer essa também. Olha, Fabi, eu acho que você deve pedir pra ele o casal do duende. O Júnior falou que foi demitido mesmo. Coitado. Mas ele estava presente na última live, eu escutei a voz dele de fundo. Nós estamos fazendo uma campanha, Volta Júnior. É, tá certo. Ó, pincel com branquinho, eu dou uma passadinha pra suavizar.